Conhecer as fêmeas do plantel. Mais que isso, selecioná-las de forma a favorecer o melhoramento genético. Muito se fala na escolha do touro, a semente, aquele reprodutor melhorador que vai imprimir o ganho genético esperado ao rebanho. Mas e as matrizes? Olha, 50% do resultado vem da genética da mãe. São fatores que têm sido cada vez mais trabalhados dentro do PMGZ, o Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos da BCZ. Sempre da minha formação, né, técnica, o criador, quando a gente ia ficando um pouco mais experiente, né, conquistando, né, o relacionamento com o criador, no início da nossa, eu falei 94, mas 97, o criador olhava desconfiado. E aí depois, quando a gente pegando um certo relacionamento mais profundo, eu falei, Ricardo, me indica lá 3, 4 touros que você acha que vai estourar na próxima estação de monta, né? Aquela bola de cristal. E aquilo me incomodava no sentido seguinte, ele falava, me passa aí os top, né, do sumário que você acha que vai estourar. Eu falava, meu amigo, como é que eu vou indicar um touro, minha responsabilidade é grande, se eu nunca abrir a porteira da sua fazenda? Então, eu preciso abrir a porteira. Então, eu ia, e era legal, né, não tinha essa correria de hoje, né, informação, nós tínhamos que ir lá e pegar a famosa brisa do campo. Então, eu ia visitar a fazenda, ver o sistema de produção dele, aí sim, a gente ia indicar num planejamento. E por que isso, Marquinhos? Porque pode ser o touro destaque do PMGZ, pode ser o touro de elevada confiabilidade, mas metade da genética do bezerro, da bezerra do produto, vem da fêmea. É claro que o touro, pelo próprio poder dele da inseminação, né, de ter o maior número de filhos em relação às fêmeas, mesmo com a biotecnologia aí da FIV, que é uma grande ferramenta também, mas o touro tem o seu impacto, mas a fêmea faz a diferença, porque ela é que é a mãe do touro. Então, o que é as ferramentas da BCZ que a gente está aqui dentro do Departamento de Fomento desde 2019 e conseguindo, né, graças a Deus, mostrar isso, levar as informações consistentes para o criador, porque o criador ele precisa conhecer a sua fêmea. Eu vou trazer rapidamente alguns números, porque nós temos o Oceano Azul, tem o maior rebanho comercial do mundo. Vamos falar de fêmea? Segundo a Asbia, nós temos 61 milhões de fêmeas de corte com idade para emprenhar, por peso e por idade. Guarda aí, 61 milhões. Nós inseminamos 23%. O Brasil é referência na biotecnologia. É o único país no mundo que insemina proporcionalmente mais as fêmeas de corte do que de leite. Claro, pelo IATF, pelo volume, mas isso é significativo. O criador ele usa a tecnologia. Mas 23%. 61 milhões. As 23% dá quase 14 bilhões de fêmeas que emprenham via inseminação. Se a gente pegar os touros com lastro, registrados PO, de todas as raças de corte, tanto zebu quanto taurina, segundo aí que foram comercializados no Progenética, no anuário DBO, das informações que nós temos, dos canais de vocês, são aproximadamente 88 mil touros com lastro. Esses touros têm uma vida útil de 6 anos, vai dar um pouco mais de 500 mil touros. Um touro cobre 30 vacas. Então, quase 600 mil touros. Para 30 vacas, estou falando aproximadamente de 17 milhões de vacas que esses touros com lastro, com informação, vão emprenhar. Então eu tinha lá 61 milhões, vou tirar as 14 que emprenhou via inseminação e vou tirar 17 que emprenhou via monta natural de touro com lastro. Ainda sobra, Marquinhos, aproximadamente quase 30 milhões de fêmeas de corte com idade para emprenhar, que é coberto com quem? Com boi de boiada. Boi sem informação. E por que o criador ele vem pagar 6 mil, 8 mil, 10 mil num boi de boiada que ele não tem nenhuma informação? Porque ele não conhece a fêmea dele. Então, quando eu não conheço a minha fêmea... É todo serve. Então, o que nós temos que fazer? Temos que brigar com ele? Não, vem cá, vamos trazer as informações do PMGZ para ele conhecer a fêmea. Elaborar uma estação de monta, identificar essas fêmeas, pesar, medir, para ele ter os relatórios e ele ver aquela inquilina que pagou a conta com o bezerro melhor, para ele ficar na rentabilidade, e aquela que não atendeu, ele descarta e faz liquidez. Esse é o processo. É um arroz com feijão, bem temperado, mas nós temos que fazer. E isso vem trazendo efeito. Tanto no PMGZ Corte, porque nós ultrapassamos as 400 mil matrizes ativas dentro do PMGZ Corte, e também no PMGZ Comercial, que começou não tem 5 anos, nós já estamos com 46 mil fêmeas cara limpa dentro do PMGZ Comercial, em 14 estados. Esse é o Oceano Azul. Ô Ricardo, aquele quadro resume um pouco do trabalho em reprodução que vocês fazem na fazenda. Comenta um pouquinho pra gente aquelas siglas e aqueles indicadores ali, que são os índices que norteiam o trabalho. Isso exatamente. Todo animal, com esse foco na fêmea, ela tem um currículo. A predição do valor genético dela, que é a DEP, que é de suma importância, mas é uma predição, provém do desempenho dela. Ali eu falo que esse quadro é a vida como ela é.
Então, quando ela começou a própria vida dela reprodutiva numa estação de monta, se ela fez o seu dever de casa, que é, por exemplo, no PMGZ, emprenhar antes dos 36 meses, ela vai ter uma melhor idade ao primeiro parto em relação à referência do currículo dela em eficiência reprodutiva. Tá? Então, se ela emprenhou todo ano, ela está acima da média. Então, o alvo é acima de 100. Se ela, além de ter precocidade sexual, parir antes dos 36 meses, cuidar do bezerro. Se eu tenho um grupo contemporâneo, por que estão comendo do mesmo capim, no grupo, né? Seja com 30 vacas paridas, 50 ou até 80 os lotes, depende da fazenda. Por que ela está comendo o mesmo pasto, bebendo da mesma água, lambendo o mesmo sal mineral? Porque tem umas que desmama acima da média e bem acima, outras inferiores. O criador tem que conhecer isso, né? É o potencial genético. Então isso vem da habilidade materna. E o conjunto disso tudo a gente chama de IPT, que é Índice de Produtividade Total. Tem que ser acima de 100, 100 é a média. Então quando você olha um relatório lá de eficiência reprodutiva, todo criador do PMGZ Corte, do PMGZ Comercial tem, você olha, que IPT acima de 100, opa. E tem a correlação. Essas vacas boas dessas características de eficiência reprodutiva são as melhores de IDEP. Porque o que forma o currículo da predição do valor genético do animal é o currículo dele. Além, claro, da influência da matriz de parentesco. Mas quando ela começa a ser mãe e ela começa a criar o seu currículo através das suas crias, a DEP vai aumentando a confiabilidade. E aí você começa a construir ou identificar a longevidade reprodutiva. Né? Pega aquela foto no seu celular aí que você mostrou agora há pouco. Não vou mostrar aqui no giro, importante você ver. Uma fêmea de... uma fêmea... 14 anos, você precisa de ver o bezerro que ela está produzindo, ou seja, longeva, né, um animal maduro, né, amadureceu no rebanho, continua produzindo com qualidade, com uma entrega absurda, e aí através desse trabalho começa a identificar mais e melhor essas fêmeas. Olha essa foto aqui, consegue fechar aqui, Claudião? Olha só, olha para a fêmea e olha para a lapa do bezerro, companheiro. É diferenciado, ou seja, começa, Ricardo, a identificar isso dentro do rebanho para você até separar, multiplicar, mexer ali, né? Exatamente, porque essa matriz, ela permanece, é o que paga a conta. A fêmea, antes dela parir e antes de desmamar o bezerro, ela tem um custo elevado, porque ela ficou lá 2 anos bem bom, depois, né, vai desmamar lá com 36, né, 40 meses, vai entregar, aí ela começa a pagar a conta. Mas se essa fêmea é de índice de produtividade total elevado, todo ano ela vai deixar um bezerro acima da média. Então, se ela deixa 3, 4, 5, 6 crias, ela começa a ter mais crédito, entrega de bezerro em relação ao custo que ela teve. Então, isso é a maior rentabilidade, além da acurácia, porque ela já deixou 5, 6, 7 crias boas. Então, essa confiabilidade da matriz... Então, quando a gente vai nessas fazendas, eu tive a oportunidade de participar, te comentei isso, em vários dias de campo, pego o lote das fêmeas com habilidade de permanência no rebanho, né, as vacas mais velhas, eu falo assim, gente, panela velha que faz comida boa. Então, sempre vamos olhar com carinho com essas matriarcas e respeitar o currículo de cada uma delas.